Sabe aquele papo clássico de segunda eu começo, segunda eu volto à academia, segunda começo a dieta, segunda eu coloco as finanças em ordem, segunda eu paro de enrolar e foco no projeto. Você já falou isso, né? Eu também já falei muitas vezes, né? Todo mundo já falou. E sabe o que acontece na maioria das vezes quando chega a bendita segunda-feira? O botão da soneca vira o seu melhor amigo, o chocolate depois do almoço parece um presente merecido, aquele item que está lá no carrinho de compras, de repente, ele vira uma compra necessária. E aí, quando você percebe, lá está você de novo, né? De novo frustrado, se perguntando, por que eu faço isso comigo? Se essa história soa familiar, respira, porque o problema não é que você seja fraco, nem que você seja preguiçoso, nem indisciplinado, né? O problema é que você é humano. E existe um bug, vamos chamar assim, no seu cérebro que te faz muitas vezes sabotar suas próprias intenções. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, a construir os melhores hábitos para que elas possam transformar a sua vida, tendo mais foco, mais produtividade, mais eficiência, mais autocontrole. E se você for novo por aqui, já deixa o seu like, já assina o canal para que você possa receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e vai gerar a energia que você precisa para que você pare de procrastinar e possa agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E deixa eu te levar para uma história que é antiga, que atravessa aí milênios, né? A história de Ulisses. Ele era rei de Ítaca, herói da Odisseia lá de Homero, e depois de vencer a Guerra de Troia, ele precisava voltar para casa. Mas esse caminho não era tão simples e tão fácil quanto parecia, né? Ele era cheio de armadilhas e de desafios e principalmente de tentações. E uma das principais tentações ali eram as sereias, né? Criaturas míticas, donas de um canto absolutamente hipnótico. E quem ouvia o canto das sereias perdia completamente o controle, ficava tão obcecado e tão enlouquecido que às vezes pegava o barco e jogava contra os rochedos, levando ali ao naufrágio e, consequentemente, levando à morte da tripulação e do capitão, né? E Ulisses sabia disso, ele já tinha ouvido falar dessas histórias. Ele sabia que por mais inteligente, por mais forte, por mais determinado que ele fosse, se ele ouvisse o canto das sereias, ele não ia ter a menor chance. E a força de vontade dele não era o suficiente. E é aqui que mora a genialidade de Ulisses. Ao invés de confiar na própria força de vontade, ele arquitetou um plano para que ele pudesse se proteger de si mesmo. Ele mandou a tripulação tampar os ouvidos com cera de abelha, né, para que eles não pudessem ouvir o canto da sereia, e assim eles não iam ser afetados. Ele pediu também uma coisa mais radical ainda, né? Que eles amarrassem ele no mastro do navio e não importa o quanto ele gritasse, ele suplicasse, ele chorasse, eles não deveriam soltar ele de jeito nenhum. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o barco passou perto das sereias, o canto começou. E Ulisses, naquele momento, enlouqueceu. Ele gritava, ele chorava, ele tentava se soltar. Ele implorou a tripulação para ser solto, ele ameaçou eles, ele tentou se soltar de diversas formas, mas ele estava tão amarrado que ele não conseguiu. E graças a isso, ele sobreviveu e seguiu a viagem. E isso é muito mais do que uma história bonita da mitologia. Isso é um manual prático de como você pode, hoje, vencer as suas próprias tentações, as suas próprias distrações, seus próprios impulsos, principalmente os impulsos emocionais, né? A regra de Ulisses, ela é exatamente isso. Você toma decisões enquanto você ainda está ali no modo racional, enquanto você está lúcido, enquanto você está focado, alinhado com seus objetivos. E cria barreira, cria regras, cria obstáculos que te protegem de você mesmo, do seu eu impulsivo, vamos dizer assim, do seu eu que vai, sim, querer apertar ali o botão de soneca, que vai querer comer o chocolate, que vai querer abrir o Instagram e que vai querer comprar por impulso, né? E por que isso é tão necessário hoje, e eu diria até mais do que nunca, né? Porque o mundo moderno, ele basicamente é uma fábrica de sereias, né? Cada notificação que você recebe no celular, cada promoção relâmpago, cada autoplay do Netflix, cada feed infinito que você vai rolando ali nas redes sociais, cada doce na prateleira ou na sua cozinha que está disponível, tudo, absolutamente tudo foi desenhado para capturar a sua atenção, a sua energia, o seu autocontrole. Se você acha que disciplina é uma questão de força de vontade, bem-vindo ao clube dos que vivem frustrados, né? Porque a disciplina, ela não é sobre ser forte, é sobre ser inteligente, é sobre entender o seu próprio cérebro, o funcionamento dele e criar, sim, sistemas que te protejam de você mesmo.
Agora, vamos entender por que é hoje em dia tão difícil de se controlar, né, de manter esse autocontrole. Por que a gente anda se sabotando tanto? A resposta está dentro da sua cabeça, e sim, ela é biológica, né, eu diria até que fisiológica. Mas eu vou te explicar de forma bem simples, tentando trazer aqui um conceito do sistema rápido e devagar lá do livro do Daniel Kahneman, né? O cérebro, ele funciona basicamente em dois modos, vamos pensar assim, tá? De um lado, a gente tem o sistema 1, que é um sistema de modo rápido, automático, instintivo, emocional. Ele é bem rápido, né? Ele age para te fazer sobreviver. E ele faz com que você aperte o botão soneca sem pensar. Ele quer que você abra ali o Instagram, ele quer que você coma o chocolate sem nem perceber. E ele te leva direto pro armário onde esse chocolate está escondido, por exemplo, né? Do outro lado, existe o sistema 2, que é um lado mais racional, mais lento, mais reflexivo, menos intuitivo. E é ele que planeja, que faz você decidir se você vai começar ou não a dieta, se você vai economizar, se você vai focar em um projeto. E qual é o problema? O sistema 1 é muito mais rápido e muito mais presente do que o sistema 2. E para piorar, ele gasta muito menos energia. Já o sistema 2, ele é mais preguiçoso, ele cansa fácil, e quando você está estressado, quando você está cansado, quando você está ali ansioso, quem você acha que assume o comando? O modo automático, o seu eu impulsivo. Exatamente o sistema 2. E aqui entra uma informação muito importante. A sua força de vontade, que também é conhecida como autocontrole, ela é uma bateria de celular. Ela começa cheia de manhã e ela vai sendo utilizada, ela vai sendo drenada ali ao longo do dia, né? Cada decisão que você toma, cada estresse, cada escolha vai consumindo a sua capacidade de se autocontrolar. E diversos estudos mostram aí que 45% dos nossos comportamentos diários são automáticos, são hábitos, né? O piloto automático, ou seja, quase metade do que você faz no seu dia, você não decide de forma consciente, o que é muito bom. Mas agora pensa comigo, se o seu ambiente está cheio de sereias modernas, vamos chamar assim, notificações, doces, promoções, séries, redes sociais, e quase metade do seu dia é decidido no modo automático, adivinha, se você não criar barreira, os 55% vão fazer com que você perca o seu dia. E não é porque você é fraco, é porque o seu cérebro está operando exatamente como ele foi programado para operar, para buscar prazer imediato, para fugir do desconforto, para tentar economizar energia para te fazer sobreviver. E a regra de Ulisses é exatamente uma forma de você fugir dessa armadilha. Quando você decide antes, você tira essa decisão das mãos do seu eu impulsivo, né, do seu intuitivo. Quando você cria essas barreiras, você se protege de si mesmo. E isso não é só uma filosofia, não, isso é neurociência aplicada. Diversos estudos, como os estudos da Universidade de Stanford, eles mostram que as pessoas com alto nível de autocontrole, elas são mais fortes, elas resistem mais. Elas simplesmente criam menos situações onde elas precisam usar o seu autocontrole. Ou seja, quem tem mais disciplina se expõe menos às tentações, e é isso, é simples assim. Sabe aquele amigo que parece super disciplinado, que não come besteira, que economiza dinheiro, que faz tudo certo, que malha durante a manhã? Na real, ele não fica lutando contra si mesmo o tempo todo. Ele simplesmente não tem o chocolate em casa, ele não salva o cartão no site de compras, ele não tem notificação no celular, ele tem sistemas. E é sobre isso. Se você tenta vencer o seu eu impulsivo na força bruta, você vai perder. Mas se você se amarra no mastro, você vai ganhar. Então, vamos para a parte mais importante desse nosso papo aqui, que é a parte prática. Porque saber que o seu cérebro te sabota é só metade desse jogo, né? A outra metade é aprender como se proteger dessa autossabotagem do seu cérebro. Então vamos direto ao ponto. Como é que você aplica essa regra da história de Ulisses, né, na prática, para que você resolva problemas da sua vida, problemas que vêm te drenando a energia, o seu foco, a disciplina e o seu autocontrole todos os dias, né? E os principais problemas que a gente tem, obviamente, estão relacionados à procrastinação, alimentação e dinheiro. Então vamos falar sobre esses três, né? E vamos começar com a procrastinação. Se você se sente travado, adiando, enrolando, se culpando, isso não é preguiça. É o seu cérebro funcionando e fugindo do desconforto como ele sempre faz, né? Porque qualquer tarefa que pareça difícil, que pareça incerta, desconfortável, o seu cérebro vai evitar. O jogo aqui é tornar esse desconforto menor do que o incômodo de não fazer. Então, a primeira coisa que você pode fazer é bloquear tudo.
bloqueie o seu celular, tem alguns apps aí, Forest, Freedom, Cold Turkey, que você pode usar, eles simplesmente te impedem de abrir as redes sociais, sites ou qualquer coisa que possa te distrair. O segundo ponto é ter um ambiente limpo, a sua mesa, a sua tela, a sua área de trabalho do computador. Quanto menos estímulo visual você tiver, mais fácil vai ser o cérebro entender. Olha, isso aqui é o lugar de trabalho, é o lugar onde eu vou ter as minhas entregas, né? O terceiro ponto é usar o método dos 5 minutos, que a gente até falou em episódios anteriores, né? Começa fazendo alguma coisa, mesmo que seja difícil, e se compromete só com 5 minutos. É organizar um documento, é escrever algum e-mail. Depois de 5 minutos você vai perceber que vai fluir de maneira muito mais simples, né? A quarta é fazer um compromisso público, é falar para alguém, olha, hoje às 18 horas eu vou entregar tal coisa. E o seu cérebro ele passa a ter uma vergonha em relação a isso, né? Um senso de responsabilidade diferenciado. A quinta é criar um ritual de foco. Sempre que você começar, coloca ali uma playlist ou acende um aroma para quem gosta aí de incenso, faz um gesto ou de vela, né? Seu cérebro ele vai entender que isso é um gatilho e entra no modo de trabalho. E esse gatilho, você vai ver mais adiante, que ele vai te ajudar na criação do hábito. Entende? Não é sobre se forçar, é sobre tornar o caminho mais fácil. Então agora vamos falar do segundo ponto, né? A alimentação. Quantas vezes você já falou, olha, a partir de amanhã eu vou comer certinho, eu vou fazer minha dieta, e aí no meio da tarde você se vê lá pegando um docinho, um biscoitinho, e é isso, né? Aqui a regra de Ulisses, ela também é muito simples. Ela funciona se você não tiver que decidir na hora. Então o primeiro ponto é, não compre besteira. Se você não quer comer, não tenha na sua casa. Isso é uma hipótese matemática, né? É uma questão comportamental. O segundo ponto é, decida antes. Você quer delivery só no final de semana? Então decida que vai ser só no final de semana. Doce só no sábado? Você tira essa decisão do impulsivo e te protege com o seu lado racional, né? O terceiro é ter uma arquitetura do ambiente, é deixar frutas, castanhas, snacks saudáveis, tudo na sua linha de visão, né? Esconder o que não é bom para você, ou às vezes até nem comprar, para que você evite, né? O quarto é marmita pronta, ou seja, se você quer pensar sobre a sua comida, é mais fácil que você tenha algo pronto, que não tem erro, você não vai ter como decidir, você vai ter aquilo que você já preparou. E o quinto é a técnica dos 10 minutos, né? Bateu aquela vontade de comer uma bobeira? Caminha durante 10 minutos, respira, porque depois disso você vai se sentir muito melhor. E isso faz com que o seu sistema desacelere e você tome as decisões de forma mais consciente. Isso sempre funciona e não está relacionado à força de vontade, é uma questão de sistema. E agora, por último, vamos falar no que dói no nosso bolso, né? O dinheiro, né? Dinheiro, ele é 100% emocional. Você não gasta porque você precisa, você gasta porque você quer se sentir bem, você quer conforto, você quer dopamina, você quer anestesiar o seu desconforto ou algum cansaço do dia a dia. E aqui o jogo é claro. Primeiro, dinheiro que você não vê, você não gasta. Então, assim que o seu salário cair, uma parte dele vai direto para uma conta escondida, ou sem cartão, ou sem acesso fácil, alguma conta conjunta que vai ter alguém ali para te cobrar se você sumir com o dinheiro de um dia para o outro, né? Isso funciona muito bem. O segundo ponto é desinstalar apps de compras. Eu tenho AliExpress, eu tenho Shein, eu tenho Shopee, Mercado Livre. Tira tudo isso, que vai te evitar realizar aquelas compras no impulso, né? Sai de grupo de promoção, cancela e-mail de oferta, volta e meia acaba chegando, bloqueia notificações das lojas. O seu cérebro, ele não resiste a isso, pelo menos não em um primeiro momento. O terceiro ponto é a regra do carrinho, né? Toda compra que você for fazer, deixa lá online no seu carrinho por 48 horas, 2 dias, né? Se depois desse tempo você entender que ainda faz sentido, você vai lá e compra, se não, você cancela. Geralmente você vai até esquecer dessa compra, porque efetivamente ela não é uma necessidade, ela é só um impulso, né? O quarto é a aposta social. Faça uma aposta, um pacto com um amigo seu que, se você gastar mais do que o combinado, você vai lá e paga um jantar para ele. Isso funciona absurdamente bem, porque ninguém gosta de perder, né? E gamificar também ajuda a comprometer um comportamento e faz com que o seu cérebro goste desse tipo de atividade, né? De desafio. E o quinto, que pode ser usado junto com o primeiro, né, é automatizar tudo. Poupança, investimento, conta. Assim que o dinheiro entrar no seu salário, ele vai lá, paga suas contas, investe em investimento que você tenha e você não gasta, né? Percebe que tudo, absolutamente tudo, a regra de Ulisses pode estar presente, né? Você se protege de você mesmo, você tira as decisões das mãos do seu eu impulsivo e deixa nas mãos do seu eu racional. Isso tudo em um tempo onde você pode ser racional, né? Porque se for ali na hora para decidir, obviamente o seu lado emocional vai ser muito mais rápido. Agora, se você mesmo aplicando tudo isso, sente que você continua se auto-sabotando, que não consegue avançar, que parece que algo invisível te puxa para trás,
Então a gente precisa falar um pouco sobre esses sabotadores invisíveis, né? O primeiro sabotador, ele pode ser o seu ambiente social. Você já ouviu aquela frase, já ouviu até de mim, né? Você é a média das 5 pessoas com quem mais você convive. Pois é, ela não é só bonita, ela é explicada pela neurociência comportamental. Se você é cercado de gente que procrastina, que eventualmente come mal, que gasta dinheiro sem pensar no impulso, adivinha, você vai inconscientemente seguir o mesmo padrão que eles. O nosso cérebro, ele é uma máquina de imitação social, né? A gente copia, mesmo sem perceber, mesmo de forma inconsciente, os hábitos de quem está perto da gente. É inconsciente, é biológico, é inevitável, né? Então, reflete. Quem são as 5 pessoas que mais te influenciam hoje em dia? Elas estão te puxando para cima ou elas estão te puxando para baixo? E isso não quer dizer que você tem que cortar todo mundo da sua vida. Isso significa escolher com mais intenção quem você quer por perto, quem te inspira, quem te desafia, quem te faz crescer. O segundo ponto está relacionado às suas crenças, né? Se no fundo você acredita, por exemplo, eu sou indisciplinado, eu nunca consigo, eu sempre me saboto, olha como você está se rotulando, né? Eu não sou bom com dinheiro, dieta não é para mim. Parabéns, o seu cérebro vai trabalhar para quê? Para confirmar sempre a sua história, porque ele quer ser congruente entre o seu pensamento e as suas ações. Isso é neurociência pura, é o viés de confirmação. O seu cérebro filtra tudo que ele vê para validar a história que você contou para ele. Então eu te pergunto, que história você quer continuar, né? Porque você provavelmente já vem, mas que história você quer continuar contando para você mesmo? E o terceiro sabotador é a engenharia invisível do nosso ambiente, né? Ou o nosso design de ambiente, vamos chamar assim. Se a sua casa, se a sua mesa, se o seu celular, se a sua rotina foram desenhados para gerar distração, sedução, prazer imediato, você vai sempre perder. Não é você que é fraco, lembra? Esse não é o ponto. Mas é porque o seu ambiente é mais forte do que a sua força de vontade, do que o seu autocontrole. E o mesmo vale para o seu ambiente mental, né? Se você alimenta a sua mente com comparação, com negatividade, com reclamação, com vitimismo, a sua energia mental, ela vai para o ralo, né? E sem essa energia mental, não existe disciplina que sobreviva, não existe autocontrole que possa te fazer seguir adiante. O quarto sabotador é a visão do destino e não do caminho, né? A síndrome do perfeccionismo. Quer mudar sua vida? Não começa tentando ser perfeito, nem tentando mudar tudo de uma vez só, porque isso vai parecer muito grande, né? Começa pequeno, tão pequeno que às vezes vai ser ridículo falhar. Eu vou dormir 10 minutos mais cedo, eu vou beber mais água durante o dia, eu vou guardar R$5 todos os dias. Eu não vou abrir o Instagram ou o TikTok durante o café da manhã ou durante o almoço. Cada micro vitória dessa, ela fortalece como se fosse um músculo o seu autocontrole. E no longo prazo, essas pequenas vitórias, elas criam grandes transformações e, óbvio, elas vão criando aí ótimos hábitos, né? O mundo é cheio de sereias, cheio de distrações, de tentações, de armadilhas, e elas, vou te deixar claro, não vão desaparecer. Você pode escolher criar o próprio mastro, se amarrar nele e proteger o seu racional do seu lado, né, do seu eu impulsivo, ou não. Então eu te pergunto, que decisão você precisa tomar hoje para você se proteger de você mesmo amanhã? E se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu review, de mandar para alguém que vive se sabotando, né, que precisa ouvir essa questão da segunda eu começo, né? E lembra, a disciplina não é sobre ser forte, como eu já falei, é sobre ser inteligente, é sobre entender que o seu maior inimigo e também o seu maior aliado mora dentro de você. E no final, você escolhe quem você vai alimentar. E se você quer continuar essa jornada de autorreflexão, de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando, exclusivo, dividido em 3 pilares, né? O pilar de autoconhecimento, que vai te ajudar nessa jornada de aprender quem é você, como é que é o seu momento atual, como funciona o seu cérebro, por que os seus comportamentos são do jeito que eles são hoje em dia, como é que você consegue ajustar eles. Vamos para o segundo pilar, que é o da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento e como construir bons hábitos, como se livrar das armadilhas que surgem no seu dia a dia, como, por exemplo, procrastinação, síndrome do impostor e todas essas que a gente falou no episódio de hoje, né? E por fim, não adianta a gente ter a parte teórica se a gente não botar a mão na massa, né? Então, por fim, a gente vai ter o pilar da autogestão, que vai te permitir planejar, executar
tá? E monitorar as suas ações através de técnicas e ferramentas que vão te dar não só a clareza, mas também vão servir de uma bússola durante todo esse percurso da sua jornada até que você conquiste os seus objetivos. E durante todo esse treinamento, durante todo o programa, eu vou estar lá para te ajudar sempre que for necessário, como se fosse um processo ali de coaching, de mentoria, E se você gostou dessa história, e você gostou também desse conteúdo, e quer continuar essa transformação, o link do programa vai estar aqui na descrição do episódio. E caso as inscrições não estejam abertas no momento que você entrar, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e vai ser avisado assim que uma nova turma abrir. Espero que vocês tenham gostado, e se gostou, curte, compartilha, deixe seu review, e segunda que vem a gente se vê novamente. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.